Procura-se na sociedade contemporânea a solução eficiente e rápida dos problemas e conflitos que envolvam as pessoas e as suas instituições. Nos equipamentos assim criados está o Tribunal de Mediação e Arbitragem do Estado do Rio Grande do Sul, que agora se instalará também em Uruguaiana. Hoje o programa Uruguaiana Geral entrevista o Dr. Roque Bacoff sobre esse importante assunto. Dr. Roque Bacoff, o senhor poderia nos informar em que áreas esse tribunal irá atuar? Suas causas estão determinadas a um tipo de valor, um valor máximo ou mínimo? Na verdade, os tribunais de mediação, eles não têm um valor de alçada, que é o conceito normalmente colocado. Eles podem atuar entre 1 centavo e quantos milhões nós quisermos. Mas o tipo de demanda que tradicionalmente tem sido buscado, não? São aquelas questões que envolvam condomínios, relações de prestação de serviços, estas matérias, inadimplência sobre cheques, etc. Então, esses temas são os temas tratados nesta via de justiça. Sinteticamente, como acontece o funcionamento de uma sessão do Tribunal de Arbitragem? As partes precisam ser representadas por advogados ou não? Nós sempre defendemos que melhor se exercita o direito quando as partes estão devidamente esclarecidas dele. E quem melhor esclarece o direito são os profissionais de direito, os advogados. Então nós acolhemos o papel dos advogados com muito interesse. Hoje mesmo eu estive numa reunião com o presidente da OAB aqui da cidade e conversávamos do quanto será importante para os advogados aqui do Uruguaiana o funcionamento desta via de justiça, de solução de conflitos. Uma ação ajuizada e julgada pelo Tribunal de Mediação resolve a questão em definitivo ou irá dar margem a uma nova discussão no foro judicial? Quem sabe seja oportuno eu esclarecer aos nossos telespectadores que o que está sendo proposto aqui em Uruguaiana e que vai ser exercitado pelos meus colegas aqui é um novo conceito de promoção de justiça e solução de conflitos. E esse novo conceito, e por isso que o termo mediação é a grande evidência que nós tratamos. Tanto é que a nomenclatura que nós usamos para os profissionais são juízes mediadores. Por quê? Juiz no sentido de que a decisão que eles assinam, ou seja, será ao fim e ao cabo uma sentença. E como a palavra bem define, sentença faz coisa julgada. Portanto, as questões quando elas são terminadas, declaradas por sentença, ali está o definitivo. A lei assim prevê de que as sentenças proferidas pelos órgãos respaldados nesta lei, 9.307, fazem os mesmos efeitos das sentenças proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário. Mas o diferencial que eu estou citando é que o nosso trabalho, ele muito menos visa esse objetivo da sentença em si, e sim, ele é um momento de realização de um encontro entre as pessoas, e este encontro, esta audiência, ou estas audiências, porque pode ocorrer mais do que uma, os nossos colegas, juízes mediadores, eles vão trabalhar para que as partes ressignifiquem a visão pela qual elas estão em conflito. E disso, então, esse rito procedimental, que é humanista, porque ele trabalha as relações humanas, ele coloca as pessoas a perceberem que se elas estão em conflito, é porque elas possuem uma visão diferente sobre o mesmo fato. E, portanto, as nossas audiências, elas objetivam exatamente isso, oportunizar com que aquelas pessoas olhem sob ângulos diferentes o que estavam levando a elas estarem em conflito. E assim, então, desta forma, o nosso índice de acordos nas nossas audiências, e é isso importante para o telespectador ter em conta, nós temos um índice de acordo em torno de 95% dos casos. Repito porque ele é alto. Em torno de 95% dos casos, as pessoas chegam ao entendimento. E eu tenho procurado dizer que não existe algo mais forte, mais maravilhoso, do que aquilo que nós dois, quando se estivermos em conflito, chegarmos a um acordo e pactuarmos para nós dois. Ou seja, a força da decisão está nisso, está no fato de nós concordarmos. Mas se, naqueles casos em que não houve acordo, que é um percentual pequeno, estarão lá os juízes mediadores para interpretarem os fatos e aí, ao final, dizerem do direito e, portanto, fazer uma sentença definindo o mérito. E essa sentença com os efeitos que eu referi. De que forma ocorre a subvenção, o pagamento para que o fornecimento do Tribunal de Mediação ele é pago por uma das entidades de classe, pelo Estado ou somente pelas partes? Quando nós definimos justiça comunitária, começa pelo fato de que os cidadãos que integram os nossos seccionais, eles estão ali por amor à própria sua comunidade. Então, eles já são parte da construção desse ideal.
Na sequência, nós temos, evidentemente, nos processos, existem custas processuais, tá? E essas custas são atribuídas às partes que também compartilham da construção da solução. Eu tenho procurado demonstrar que quando as pessoas buscam esta via de justiça e de solução de conflitos, é porque elas estão, nesse momento, se reposicionando em relação a como nós devemos nos comportar em sociedade. Então, o grande benefício que a gente tem propagado no Estado do Rio Grande do Sul, demonstrando de como funcionam os tribunais de mediação e arbitragem, ou seja, os fóruns de mediação e justiça comunitária, está exatamente nisso. Quer dizer, cidadãos se somando para dar vida ao tribunal de mediação e cidadãos buscando esta via para buscar a solução. Cidadãos e advogados, porque cada vez mais os advogados também percebem que eles podem, ao recepcionar uma causa, fazer uma opção, ou conduzi-la para a solução no juízo estatal, ou trazê-la para a solução nesse ambiente que nós estamos tratando aqui. Dr. Roque, para concluir, poderia informar as áreas do direito em que atua o Tribunal de Mediação e Arbitragem? Nós, dentro do que a lei preceitua, nós atuamos relacionado ao direito patrimonial disponível. Então, para que o ouvinte, em palavras mais simplificadas, considere o seguinte: as inadimplências, em geral, que muitas vezes se manifestam sobre cheques devolvidos, que muitas vezes estão lá sobre notas promissórias, duplicatas, toda a gama de inadimplências, as questões relativas a conflitos locatícios, condominiais. Aqui nós temos uma área de uma região também agropastoril, questões de arrendamento de terras. Nós temos uma atuação possível também na área de prestação de serviços, ou seja, alguém contratou um serviço e este que foi contratado não recebeu o devido, ele pode ingressar através do Tribunal de Mediação, ou alguém mandou fazer lá um conserto no automóvel, por exemplo, e não foi prestado aquele serviço devidamente, ele pode também buscar a solução. O que a gente procura também colocar, que quando uma das partes busca esta via de justiça, claro que ela está inconformada com uma circunstância, mas ela está escolhendo um caminho para solucionar. Ela poderia escolher o caminho de um processo adversarial, que é a maneira pela qual até então nós normalmente solucionamos as questões. Ou ela pode escolher um caminho para o diálogo, para o entendimento, que é o que nós estamos propondo aqui. Quer dizer, o que diferencia exatamente isso. E o outro aspecto, que esta via ela tem o princípio da confidencialidade. Enquanto que os processos no juízo estatal são públicos e, portanto, se a senhora e o senhor propuseram uma demanda lá ou for chamado num processo lá, o processo é público. Todos nós, é conhecimento público. Temos acesso. Perfeito. Nesta via, o princípio é a confidencialidade. Então, quem está propondo uma ação nesta via também está respeitando a outra parte de não expor ela à publicização. Quer dizer, até isto tem sido bem interpretado como um valor pela atuação dos tribunais de mediação e arbitragem. Dr. Roque Bacoff, o programa Uruguaiana Geral agradece a sua entrevista e se o senhor tiver mais alguma consideração, sinta-se à vontade para fazê-la e esclarecer mais alguma dúvida ao nosso telespectador. Agradeço a esse entrevista, a direção do programa, e digo que os meus colegas vão estar aqui em Uruguaiana, os juízes mediadores da cidade, movidos, primeiro, por um ideal, por uma sensibilidade humana. Quando nós falamos de uma justiça humanizadora, é porque nós queremos mostrar para aqueles que estão em conflito que nós entendemos eles como seres humanos e não como documentos, como folhas de papel. E as nossas audiências têm exatamente esse sentido. É convidar para que um ser humano dialogue com outro ser humano e assim ambos exponham as suas verdades, as suas interpretações, disso eles identificam as razões pelas quais estão conflitando e disso encontrem a solução. Então, o que se está propondo aqui, o que será desenvolvido aqui, é um repensar das relações sociedade e uma forma de solução harmonizadora, pacificadora e humanizadora dos indivíduos, dos cidadãos que vivem numa comunidade. Então, Uruguaiana será beneficiada por esse trabalho e eu cumprimento aos que aqui se colocaram a serviço dessa causa.